Olá, meu nome é Victor Dedil, eu tenho 26 anos e hoje eu trabalho como ator e intérprete na CIA de Artes Nissi. E eu gostaria de falar com vocês, apresentar um tema bem específico, que é o intérprete como ferramenta de inclusão e acessibilidade no teatro. E para começar, eu gostaria de explicar para vocês, de uma maneira geral, a importância da língua de sinais. Hoje, no nosso país, no Brasil, nós temos cerca de 10 milhões de surdos e deficientes auditivos. A Libras, a língua brasileira de sinais, é definida como lei no nosso país, como uma língua oficial. Então nós temos a língua portuguesa e a língua de sinais como línguas oficiais do nosso país. O surdo e o deficiente auditivo, eles são pessoas completamente visuais. Imagina que eles não têm audição. Então a comunicação precisa ser visual. E para que não haja ruído, existem algumas configurações que tornam a Libras, a língua brasileira de sinais, uma língua tão complexa quanto qualquer outra. Tão complexa quanto o inglês, o espanhol e até mesmo a própria língua portuguesa. A língua de sinais brasileira, a Libras, ela possui a sua semântica, ela possui a sua fonologia, a sua morfologia, a sua sintaxe, a sua gramática. Existem configurações dentro dela que a tornam específica e especial, para que justamente a comunicação entre um ouvinte e um surdo com outro surdo, não venha com ruídos, mas que possa chegar plena. Então, dentro dessa complexidade que é a língua brasileira de sinais, existem alguns parâmetros. Quais são eles? Temos a configuração de mão, temos o movimento, temos a orientação, temos a direção e temos também a expressão facial e corporal. Tudo isso que preenche a língua brasileira de sinais, que a torna única, faz com que qualquer pessoa possa falar sobre assuntos como esporte, como política, como cultura, artes, filosofia. Isso você pode perceber que torna a língua brasileira de sinais não uma língua com gestos e movimentos como se fosse uma mímica, mas uma língua, pois ela carrega uma cultura com ela. E agora eu vou explicar um pouco para vocês sobre esses parâmetros, esses 5 parâmetros que definem a língua de sinais. Começando pela configuração de mão. Por exemplo, o sinal de casa é esse daqui, certo? A configuração de mão desse sinal é a letra B. Esse é o sinal da letra B na datilologia, que é o abecedário da língua de sinais. Então, quando você vai fazer um sinal, você não vai fazer de qualquer jeito ou de uma forma que a sua mão esteja exercendo um outro sinal ou um outro formato, porque existe uma configuração certa para esse sinal. Então, quando eu vou fazer o sinal de casa, eu preciso com que as minhas mãos estejam na letra B, para que esse sinal possa ser perfeito. Imagina que quando você está conversando com alguém, se existe algum barulho, se existe algum ruído externo, a comunicação ela não acontece 100%, ela não acontece na sua plenitude. É a mesma coisa se a configuração de mão não estiver certa, correta. Outro exemplo, o sinal de cobra. O sinal de cobra é o número 5 e existe esse movimento. Se eu fazer de outra forma, se eu não colocar um dedo, se eu fazer com os dedos relaxados, pode não só virar outro sinal, mas pode comprometer toda a comunicação e toda a mensagem a ser dita. Depois, nós temos a movimentação. Como eu disse, o sinal de cobra é esse, com a configuração de mão do número 5. O movimento, ele é ondulado. Então, o movimento vai definir e diferenciar de outros sinais, que possam ter a mesma configuração de mão, mas que tenham outro significado. Depois, nós temos a direção. A direção vai sempre mostrar para onde o nosso sinal está indo. Então, por exemplo,
o sinal de inteligente. Também é com a configuração de mão usando o número 5. E o que diferencia ele do sinal de cobra é porque eu tenho a direção para cima e o de cobra eu tenho a direção para frente. Entende? Isso torna os sinais também diferentes. Além disso, nós temos a orientação. A orientação, que é o quarto item dos parâmetros, é onde você vai fazer esse sinal. Então, por exemplo, o sinal de pai. O sinal de pai nós fazemos aqui, ó, do lado da boca, na bochecha. Essa é a orientação. E por último, nós temos também a expressão facial ou corporal. Então, a expressão facial e corporal ela vai agregar diversos fatores. Eu posso começar explicando para vocês sobre a intensidade que vai estar no seu corpo. Por exemplo, eu quero dizer que hoje está muito quente. Está muito quente. Eu não vou fazer o sinal de muito, por exemplo, entrando na gramática do surdo, tá? Se eu fizer isso daqui, ó, muito quente, não tá tão legal, sabe? Não entra dentro desses parâmetros, sabe, da língua de sinais. Então o que eu faço? Usando a expressão corporal e facial, eu vou fazer assim, ó, muito quente. Eu vou tentar trazer para o meu rosto, eu vou tentar trazer para o meu corpo o que eu quero expressar com isso, já que o surdo é visual. Então, concluindo, usando esse sinal de muito quente, temos a configuração de mão. Em letra C, a direção é da direita para a esquerda. O movimento é chacoalhando. A orientação é na frente da boca. E a expressão facial e corporal é de que está muito quente. Então, e tudo isso em um único sinal o torna Libras. Entendendo a complexidade, em um único sinal que eu mostrei para vocês, eu gostaria de falar também sobre a importância do intérprete na nossa comunidade e na nossa sociedade. O intérprete, ele vai estar no meio, é ele que vai levar a mensagem para o surdo, para o ouvinte. Ele é o mediador. Então, para isso, ele precisa estar imerso tanto na cultura do ouvinte quanto na cultura do surdo, para que a comunicação não haja ruídos, para que a comunicação não haja problemas, que ela não chegue com deficiências, mas que ela chegue plena. Bom, e entendendo essa complexidade através de um único sinal, eu gostaria de falar sobre a importância do intérprete na nossa comunidade e na comunidade do surdo. Por quê? Porque ele vai ser o mediador, ele vai estar no meio. É ele que vai comunicar tanto o surdo quanto o ouvinte, a mensagem que precisa ser dita. Então ele precisa estar imerso nessas duas culturas, em ambos, para que a mensagem possa chegar na sua plenitude. E agora, mais especificamente, focando no teatro, lembra que eu disse que o surdo ele é completamente visual? O surdo ele ama peças teatrais, espetáculos de dança, porque a comunicação dele é totalmente visual e corporal. E o teatro, por si só, já significa comunicação. Então, para ele, isso é incrível, é maravilhoso. Só que imagina, um deficiente auditivo, um surdo, chega no teatro para ter aquela experiência incrível, mas não tem na língua dele, mesmo sendo uma língua oficial do nosso país. Não possui um intérprete, ou não é um espetáculo bilíngue ou bimodal. Isso faz com que ele não receba a informação, ele não receba a comunicação da forma que ele merece, já que é definido como lei que ele precisa receber essa comunicação e essa mensagem. Acaba sendo uma lacuna totalmente aberta e exposta. Então,
Para começar, o intérprete ele tem um papel fundamental dentro de um espetáculo. Ele vai conseguir levar essa comunicação e tapar e fechar essa lacuna. Nós, intérpretes, que trabalhamos com teatro, com dança, nós tentamos trazer essa inclusão e essa acessibilidade. Afinal, são 10 milhões de surdos e deficientes auditivos no nosso país. E eles têm o direito de participar da cultura do nosso país, que é tão rica e é tão linda. Sentar em um teatro e poder presenciar, experimentar diversos sentimentos e emoções únicos é também um direito do surdo e do deficiente auditivo. E nós trabalhamos e lutamos para que exista essa inclusão e essa acessibilidade. Hoje, nós como intérpretes, nós trabalhamos em prol da inclusão e da acessibilidade dos surdos. Principalmente nós que trabalhamos no teatro, trabalhamos com espetáculos de dança. Afinal, o surdo e o deficiente auditivo, eles têm o direito à cultura do nosso país. A cultura do Brasil ela é tão rica, ela tem um leque tão lindo, e o surdo ele tem o direito de poder sentar em uma cadeira no teatro e poder presenciar e sentir diversas emoções e sentimentos que só um espetáculo pode proporcionar. E nós que trabalhamos com inclusão e acessibilidade, nós imaginamos e esperamos um mundo em um futuro onde o surdo ele possa ser incluído 100% na nossa sociedade, em que ele possa ter tudo acessível a ele. E um desses passos em que nós temos trabalhado muito é o teatro bilíngue. O teatro bilíngue no Brasil ele chegou em 2017 através da nossa companhia, da CIA de Artes Nici. Eu, junto com outros 2 amigos, a Pauline e o William, nós criamos a primeira peça bimodal do nosso país, onde nós falávamos em língua portuguesa e também fazíamos sinais em libras ao mesmo tempo. Assim o surdo ele não precisaria olhar para o intérprete e olhar para a cena, já que tudo estaria junto no mesmo campo de visão dele, já que ele é visual. Quando nós começamos a pesquisar sobre, nós descobrimos que nos Estados Unidos, na Broadway, eles já tinham trabalhos assim. E nós pensamos, por que não trazer para o Brasil? E nós entendemos a dificuldade que é. Porque não existia, e nós estávamos já em 2017. E por que tanto tempo sem uma peça bilíngue, sem uma peça onde os atores falavam as 2 línguas ao mesmo tempo, simultaneamente? Justamente pelo fato da complexidade da língua. Então imagina que tudo isso que eu ensinei para vocês, dos parâmetros da língua, no início do vídeo, fossem aplicados em cena, em que eu tenho uma marcação, em que eu tenho uma direção, em que eu tenho intenções de voz, e nem sempre eu vou falar aquilo que eu estou sinalizando, já que a gramática da língua portuguesa é diferente da língua de sinais. Na língua de sinais, nós começamos com o tempo, depois nós colocamos o sujeito, colocamos a estrutura da frase e finalizamos com o verbo. Então é completamente diferente do nosso português. O verbo ele não é conjugado como nós falamos no português, já que na estrutura da língua de sinais brasileira, o tempo, por exemplo, hoje, no passado, ontem, no futuro, amanhã, está no início, e ele que vai conjugar o verbo no final da frase. Então essa complexidade toda fez com que nós conseguíssemos trazer uma peça bilíngue apenas em 2017. Mas foi incrível ver o fato do quanto os surdos precisavam disso, o quanto os surdos ansiavam por isso. E não só os surdos, os ouvintes também. Por ser uma língua completamente visual, os ouvintes assistiam o espetáculo e ficavam, completamente apaixonados por aquilo. Porque não precisavam, mesmo existindo palavras, não precisava de palavras. Porque o próprio corpo dos atores,
as intenções dos sinais, a expressividade já demonstrava tudo o que precisava ser dito. Depois, esse ano, nós também fizemos um projeto audiovisual, um longa-metragem, também bilíngue, chamado Esquecer e Crescer, uma versão em Libras, onde nós falávamos também português e sinalizávamos. Esses trabalhos fizeram com que no Brasil fosse aberta uma porta, aberto uma visão diferente do teatro acessível, para que a gente possa trazer uma inclusão 100% plena para o surdo. O sinal de inclusão é esse. E o mais legal é justamente isso, é fazer parte de um todo, onde eu e você colocamos os surdos entrelaçados, os deficientes auditivos unidos. Por último, e para finalizar esse vídeo, eu gostaria de ensinar um último sinal para vocês, que é o de empatia. É esse sinal. Por quê? Porque eu vou pegar o que está dentro de você e colocar dentro de mim. E o que está dentro de mim, eu dou para você. E é isso que nós precisamos trabalhar, e é isso que nós precisamos pensar e fazer. Pensar que somos um, e o que está em você também está em mim. E o que está em mim também está em você, porque nós somos iguais. E agora, eu deixo com vocês um dos meus trabalhos, que vai mostrar a importância que é o intérprete como essa ferramenta de inclusão e acessibilidade na nossa sociedade e no teatro, já que é uma música de uma amiga que fala sobre esse momento agora que estamos vivendo, tão atípico, e a importância do intérprete em carregar e propagar essa mensagem de felicidade, de inclusão e de acessibilidade. Sorria, mesmo que lágrimas caiam dos olhos, pois assim é quando a chuva vai e logo vem o sol brilhar sem nenhum rancor. Repara que nada pode esconder um sorriso, pois ele nasce na alma e escapa pelos lábios e olhos. É a coisa mais linda de se ver. O seu sorriso não custa nada, mas pode produzir tanta coisa. O seu sorriso é um obrigado a Deus pela vida que recebeu. Sorrisos são beijos e abraços que podemos dar de longe, mesmo de tão longe. Sorria quando faltar as palavras, sorria quando não puder controlar nada. Sorria pra quem não sabe sorrir, sorria pra quem não consegue mais sorrir. Sorriso de orelha a orelha, sorriso escancarado e até acanhado. Sorriso online pra aproximar quem se foi. Sorri no caos pra amenizar qualquer dor. O teu sorriso não custa nada, mas pode produzir tanta coisa. O teu sorriso é um obrigado a Deus pela vida que recebeu. Sorrisos são beijos e abraços que podemos dar de longe, mesmo de tão longe. Sossega, deixa saltar o teu riso nos olhos. Não tente economizar alegrias, pois teu sorriso é nossa melhor notícia.